das cadeiras. Então, material de baixo, né? Pares e pessoas da cozinha. Tudo bem. Tem o testemunho do Dom Eugênio, que é bispo da cidade de Goiás. Ele fundou em Assis, é. Quer falar um pouquinho? Dirigiu uma palavrinha para o Jaime, assim, você que é pioneira, né? Olha aí. É uma alegria imensa estar aqui. Eu conheci o Jean Vanier quando ele veio para o Brasil em 1975 para pregar retiro com os padres canadenses. Depois ele em São Paulo visitou várias obras que trabalhavam com deficiência e eu era catequista da Pestalozzi. E eu me interessei demais. E o Dom Paulo Evaristo, que era o arcebispo na ocasião, se interessou muito. Ele ia até libertar aquele argentino que ganhou o Esquivel, que chegou em São Paulo e o governo militar ia prender. O Jean e Dom Paulo foram lá para soltá-lo e eles ficaram muito amigos. E daí o Jean teve a ideia que eu poderia passar 2 meses lá com eles na França para aprender a espiritualidade. Mas eu ia fazer um curso de Bíblia na Escola da Fé na Suíça. Então, quando nós combinamos que nas minhas férias eu entraria em contato com Fé e Luz, com a Arca, que é outro órgão, e foi isso que eu fiz. E o Dom Paulo sempre estimulando. E no Rio de Janeiro, o Jean Vanier também visitou várias obras e antes de voltar para o aeroporto, ele deu uma palestra para jovens. Tinha uma jovem de 20 anos que se interessou um pouco e ganhou um papel do que era o Fé e Luz. Justamente 2 anos depois, ela começou a primeira comunidade em Rio de Janeiro, eu comecei a primeira comunidade em São Paulo, um pouco depois, sem nos conhecermos. O Dom Paulo, quando eu voltei da Suíça, eu queria começar naquele mês. A Dom Paulo disse, primeiro você tem que abrasileirar, para depois você começar. Daí eu não tinha coragem, até que um dia deu de repente. E a Maria Cecília começou em nós e foi o Jean que nos aproximou. Assim, praticamente foram 2 fundações. E de lá para cá foram aparecendo nos outros estados. É uma vida para todos. Graças a Deus. Hoje no Brasil nós temos em torno de 80 mais ou menos comunidades. Eu tenho Mais um pouco. Pois é, mas é um grupo tão bonito, né? Tem uma verdadeira discussão, né? Que beleza. Olha, uma festa, né? Tem gente que vem ali. Eu pergunto que dirigiu a palavrinha. Gostaria, se permitido, né? Não sabe, eu sou franciscano há uns 25 anos, né? Talvez ou mais, envolvido no movimento Fé e Luz. Então não foi porque eu quisesse. Se fosse pela minha vontade, eu ainda nem hoje estaria. Mas eu entendi o que Deus quis de mim. Acreditar na força transformadora, libertadora do pequeno. E entre os pequenos, o mais pequeno, desculpa o português, mas o inferior é o portador da deficiência mental. Ele nota tudo, ele percebe tudo, só não consegue dar a resposta imediata. Ele gasta 2 dias, 3, 5, 1 mês, conforme. Mas quando ele manifesta sua experiência de gente e sua experiência de fé, aí como se nós dizemos na linguagem comum do nordestino, sai de baixo. Aí fala tudo de uma só vez. E isto me fez ficar aderindo ao movimento Fé e Luz. Nós temos um caso, Teresa conhece por demais, o Tarcísio. Tarcísio era preso dentro do quintal de casa, que o pai era Magarefe,
abatia criação, porco, tinha cachorro, era tratado como se fosse um bichinho. A mãe, com uma vara, pegou o prato e empurrava, porque estava com medo. Quando ele chegava para ir à missa, aos domingos, eu era na época vigário da Igreja do Espírito Santo, da paróquia de Santo Antônio, em Aracaju, ele chegava com a varetinha, imitando ou fazendo como aprendesse com a senhora mãe. E batia mesmo. Mas eu insisti e consegui convencê-lo de que eu não era de agressividade. Devagarzinho ele me correspondia e não trazia mais a varinha. Sorriu para Teresa, de modo que o pai um belo dia disse: como é que faço para meu filho sorrir como sorri para a senhora? Então a questão é única: amar. Três tipos de amor. Nossa Senhora foi amar integralmente. Não ficou de lado de fora do amor de Deus nada. Os especiais são amados gratuitamente e não são cobrados. E nós, à frente, os senhores bispos, evidentemente, somos também muito amados, só com a ressalvazinha: eu te pego na curva. Mas nós também temos a garantia, como também os nossos amigos especiais, que Deus tem um amor ilimitado, particularmente conosco, os aparentemente normais. Tem um amor imenso. Eu dizia ainda agora: na curva eu te pego, faça sua besteira, cometa os erros, faça bobagem, pratica o que não convém, mas faça. Na curva eu te pego, mas te pego como? Dar um abraço amoroso, como se fôssemos touros, e na verdade somos filhos pródigos. Essa é a minha experiência, em poucas palavras, que eu, de padre, tenho do movimento Feiruz. Eu não cansava de fazer as viagens. Hoje em dia, divido aos 7,6, já é um peso fazer essas viagens como fazíamos. Mas o que eu posso fazer eu ainda faço. E com muito gosto. E agradeço muito a Deus de ter colocado portadores de deficiência mental na minha vida. Obrigado pela atenção. Muito bem, pois eu fico assim, edificado, e quero dizer ao Padre João Maria e demais aqui, Cristina, que estão mais à frente, né, que me cobrem, me lembrem, para a gente ter mais encontros, né, ver as pessoas, né, que vivem esta itinerância tão bonita de descobrirem que estão sendo amadas, né, e também nos interpelando para que tenhamos a capacidade de amar mais, né, amar mais. Então, parabéns. O Frei Raimundo tinha pedido para conversar com o senhor para ver se arrumava um quadro. Eu acho que não vai ser preciso, não. Já tem o Padre João ali, tem o Carlos, que está aqui já há 10 anos, ali, né? Carlos. E eu ouvi o testemunho da, acho que foi da Cristina, que estava ouvindo na condução nossa, ela dizia assim: não, mas o padre lá deu muito apoio para nós, não sei qual padre que era, você que estava falando, né? Então, não precisamos nem pedir, eles já estão presentes, e as comunidades carentes são assim mesmo, elas não vêm lentamente, mas com a presença, e quando o padre descobre, já percebe até quando falta algo especial, né? Agora eu queria falar uma coisa do senhor, sabe o quê? Porque quando eu falei de Dom Paulo Evaristo, o senhor deu um sorriso, eu percebi que o senhor gosta muito dele. O Dom Paulo gosta demais de férias, até hoje, que ele está assim bem afastado, né? Mas de vez em quando a gente vai lá. Agora, quando ele estava na ativa, ele recebia
férias de São Paulo. A gente marcava uma manhã e ia na Cúria, onde ele recebia as outras pessoas, né? Então ficou uma sugestão. E ele também celebrava sempre as missas, por exemplo, de 10 anos, de 15 não, de 20, de 30. Agora ele já está afastado e já não celebra mais. Mas ele tinha assim, uma presença muito forte. Né? Então fica uma ideia que Pois genial. é, fica uma ideia. Eu queria colocar mais peso. Vocês me lembram, né? Mas Dom Paulo, porque eu fui muito marcado na minha formação também de padre, porque fizemos teologia de 72 a 75 lá no seminário de Ipiranga. E Dom Paulo era o arcebispo da época. E passamos todo aquele momento do regime militar, de censura, de perseguição, esses fatos todos que a senhora lembrou, né? E teve o caso do Resolve, todos aqueles dramas, né? E então, Dom Paulo é uma referência, né? Muito a todos nós aqui no Brasil. E aí o Dom Sérgio, né? Atualmente com toda esta presença, e para mim fica o apelo e a interpelação de que Deus me ajude, a Virgem Santíssima, que eu possa me despertar mais ainda para esta convivência, né? O que for possível. Não vou prometer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas a partir de hoje vocês se sintam bem acolhidos e acolhidas por esta igreja de Natal e vermos o que é que podemos fazer para mais este encontro, celebrar uma vez, ter um momento de confraternização de todo o movimento, né? Isso é muito válido, muito importante. Eu, Cristina, o Padre João Maria, vocês vão nos ajudar. Frei Raimundo, né? Muito obrigado pelo seu testemunho muito bonito. É a experiência de quem acompanha, observa, descobre e vai comunicando, passando adiante. Conversávamos hoje ainda com o Dom Sérgio, foi ontem à noite, né? Ontem à noite, que não adianta chegar com a teologia mais elaborada. É chegar de corpo e alma. É isso. De corpo e alma está presente e se abrir à ação de Deus. Teologia ninguém vende, como eu também embora seja necessário para poder, na hora certa, a palavra certa, em termos de discernimento, etc, etc. Mas é só abrir e aguardar pelo que vai chegar. Então nós queremos agradecer ao Dom Jairo, né? A comida, ele com certeza tem a palestra da bebida também, Dom Jairo. Já estávamos rezando pelo senhor no dia da palestra. E vamos então pedir que o Dom Jairo nos dê uma bênção, né? Antes de nós ir embora, já que estamos na catedral, para nós vamos Agradecer a bênção dos nossos filhos. Que prazer, que Deus seja a glória de Deus, né? Mas nós vamos abençoar com a alegria do velho. Papa Francisco chama atenção para que nós possamos ser luz nas escuridões, né, do mundo. São tantas, né, escuridões que há por aí. E aqui, juntos, nós, com toda a convicção, nos colocamos diante de Deus, do seu amor infinito, e congratulo, portanto, com o Dom Sérgio, que me traz a alegria da presença e deste presente de algo tão novo, tão bonito, tão especial,
na vida da igreja e na nossa vida cristã. Por tudo que ouvi e vejo, que Deus seja glorificado e que Ele me conceda a graça de me converter, de estar aberto, de cada vez ir mais perseverante neste caminho, né? Com a nossa irmã aqui tão cativante, né? Como eu não é Zilda, né? A Zilda de modo tão cativante, que nos contagie sempre por este amor de Deus que vai vencendo todo tipo de barreira, vai superando desafios e trazendo a sua graça para a nossa felicidade. Deus, em nosso auxílio, Senhor, socorremos, salvai-nos. Nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, dia de Santa Mônica, ela que teve tanta persistência na oração, na paciência, interceda por nós para que estejamos sempre abertos e atentos a estes nossos irmãos que olham para nós, entendem tudo e certamente pressentem se estão sendo olhados e amados ou não. Que nós tenhamos, portanto, esta graça do amor infinito, o amor que ultrapassa toda barreira, para com este movimento tão edificante de fé e luz. Portanto, desça sobre todos nós, sobre todos aqui reunidos, sobre este movimento, que ele possa se consolidar e crescer sempre mais em nossa igreja como sinal visível da solidariedade, do acolhimento, da compreensão e, antes de tudo, do amor de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, como estão vendo o Sérgio, Maria, o Pai, o Filho